Oi, 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 estamos aqui de novo. Vamos lá, continuando o nosso estudo sobre as questões da banca IBGP, né? Tá se preparando para o concurso? Vem comigo então. Olha só, um assunto também muito abordado em prova é a questão da classificação do sujeito, né? O sujeito, aqui nessa pergunta, pede que você identifique o sujeito oculto nessa frase, né? Bom, lembra que também que o sujeito oculto, ele também pode ser chamado sujeito desinencial, não esqueça disso, tá? Ele também pode ser chamado sujeito desinencial, porque você o identifica pela terminação do verbo, né? Então, se você procurar pela desinência, o final do verbo, você vai achar que na alternativa C, né? Quando fala gostamos de pular carnaval, você tem um sujeito aqui oculto, porque gostamos a um sujeito aqui da desinência nós, né? Então, nós é que gostamos, portanto, um sujeito oculto nessa questão. Nós temos aqui uma questão de inexistente. Lembra que o sujeito inexistente ele existe quando tem o verbo haver, né? O sentido de existir, e também com verbos que indicam fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza está aqui indicado, por exemplo, na alternativa A, quando aqui na alternativa A está dizendo que choveu, né? Choveu é um verbo que indica fenômeno da natureza, portanto, ele vai ser um sujeito aí inexistente, né? Nós temos também uma questão que vai falar do sujeito novamente, né? Mas pergunta uma oração sem sujeito. E aqui, oração sem sujeito, nós temos aí a ideia também do verbo haver, né? O verbo haver no sentido de existir, né? O verbo haver, quando ele significa existir, ele vai ter também o valor de sujeito inexistente. Por isso que o havia, né? O havia aqui, ó, o havia flores, ele será, portanto, um sujeito inexistente, ou oração sem sujeito que havia, né? O verbo havia vai indicar essa construção, né? Temos aqui uma questão também de transitividade verbal, que pergunta o seguinte: onde que o verbo é transitivo direto? Ó, transitivo direto é quando perguntamos o que é o verbo, né? Então, se você perguntar o que, né, para o verbo, você acha um verbo transitivo direto. Então, quando você diz, por exemplo, eu comprei o quê? Eu comprei um terreno, né? Eu construí o quê? Eu construí a casa. Comprei o quê? Construí o quê? Verbo transitivo direto, né? Onde o verbo é transitivo direto, novamente, né? Cuidado aqui, ó. Nessa frase, o pai emprestou o carro ao filho, ou emprestou o quê? O carro, né? Esse aqui, ó, é o objeto direto. Mas ao filho é um objeto indireto. Então você tem dois objetos aqui, ó, tá? Direto e indireto, mas a resposta não. Agora, o verbo transitivo direto está aqui, ó. Queimou o quê? Queimou todas as provas. Verbo transitivo direto queimou o quê? Onde é indireto agora, ó, indireto, in, que quer dizer com preposição. Na primeira frase, eu gosto de dormir, a pergunta seria se eu gosto de quê, né? Se eu perguntei de quê, o verbo é transitivo indireto, porque eu usei a preposição. Usei a preposição, você vai ter o verbo transitivo indireto, né? Então guarda bem lá. O transitivo direto é quando tem preposição, o transitivo indireto não tem preposição, né? Continuando, a gente tem aqui uma questão ainda de transitividade verbal. O professor chegou, né, cedo. Você podia parar aqui na frase, o professor chegou, né? Ó. Então, se você colocou chegou cedo, é um verbo intransitivo. Você podia parar simplesmente aqui, ó, o professor chegou, e essa frase teria sentido. Então, um verbo, portanto, intransitivo. Na formação de palavras, perguntou, por exemplo, a palavra imóvel, né? Olha que legal. Imóvel, ela vem da palavra móvel, né? Aqui nós temos a palavra móvel, de móvel formar o i, colocando antes, né, o prefixo i. Se eu tenho um elemento que eu coloco antes do radical, esse vai ter um prefixo, por isso que aqui seria a letra C, né? Derivação prefixal formando de móvel. Capacidade ao contrário, a capacidade vem de capaz, acrescentei aqui o finalzinho, esse idade aqui, ó, né? Tudo isso é um sufixo, por isso a gente colocaria aqui a alternativa A. E se perguntar para a gente se tem prefixo e sufixo, podemos buscar a palavra infelizmente, que vem aqui de feliz. Então, um sufixo aqui que aumente e outro prefixo que é o in. Então, prefixo e sufixo simultaneamente, não é? Ó, são questões interessantes, né, que aparecem na avaliação. Recomendo que continue estudando por aí. Reveja as aulas que a gente colocou aqui nesse canal. E uma prova excelente a todos vocês. Um abraço grande, beijo, até mais.